Mas é bom, né, estarmos sempre lendo e meditando e ouvindo Deus falar através desta passagem, né? Áquisa, filha de Calebe. Todos vocês ouviram falar que Calebe foi com Josué olhar também, né, como espia a terra prometida. Só que os outros voltaram desanimados, medrosos, assustados, né? Mas Calebe e Josué, não, a terra mana leite e mel. É só Deus se agradar da gente. É só Deus estar conosco. Nós vamos conseguir conquistar. Então, a Aquisa era filha de Calebe. Este Calebe, viu? Então, o marido dela, tem algumas versões que diz Otiniel, outros Otoniel. E vemos que ela tem muito, Áquisa, qualidades da mulher virtuosa de Provérbios. Uma mulher sábia, né? Sabia conquistar, sabia administrar a sua casa, prudente. Esta era Áquisa. Habilidades, muitas ela tinha, né? Muito nova, mas com muitas habilidades, e dedicada à sua família. Josué e Juízes, estes dois livros, relatam, né, a conquista da terra prometida. Se você ler, sempre, né, você vai ver o livro de Josué e Juízes, a conquista, como eles guerreavam, como eles lutaram para conquistar a terra prometida. E ela, claro que tinha um pai que também soube conquistar, né? Ele lutou junto com Josué, né? Foram muitas batalhas, e ele soube também conquistar aquela terra prometida. Para chegar lá, tinha, né, antes que conquistar muitos povos, e Deus deu graça. Então, ela tinha em sua casa um pai que temia Deus. Como é importante termos em nossos lares a pessoa de Jesus centralizada, né? Falar de Jesus para os filhos, para o marido, para quem convive ali, a vizinhança, os netos que chegam. Aí eles ficam com vontade de conhecer mais o Deus da avó, do avô, do tio, da tia, da mãe, do pai. Se você falar muito de Jesus, quem está perto de você vai começar a conhecê-lo e querer conhecer mais. Não é assim? Quando você fala muito bem de uma pessoa, o outro dá um desejo assim, eu queria conhecer, né? Que essa pessoa deve ser muito especial, que ele fala tão bem. Então, se falarmos bem sempre de Jesus, e ele for a pessoa central do nosso lar, a coisa é diferente. Então, Áquisa foi criada em um lar que tinha um pai que era temente a Deus, guerreiro, um homem valoroso e que sabia conquistar. E ela sabia dos feitos que Deus fez e estava fazendo, e era poderoso de fazer. Então, vamos aproveitar o tempo que Deus nos dá de ministrar, falar daquilo que temos visto, ouvido, recebido da parte de Deus. Fale para a sua companheira, você tem falado dele? Você tem dito o que ele faz, o que ele é capaz de fazer, o que ele já fez? Ou tem ficado mudo? Ou tem ficado calado? Fale, abra a boca e fale. Quem ele é, o que ele é capaz de fazer. Então, com dificuldades, muitas, Calebe conseguiu, né? A terra prometida, que Deus prometeu. Amigo de Josué. E sabe, 3 gigantes que Calebe venceu, a Bíblia registra. Gigantes que todo mundo temia, e ele venceu, conquistou.
Sesai, eita, Aimá e Talmai. Estes aí, todo mundo tremia. Mas Deus deu graça. E Caleb venceu e conquistou as terras. Herdou uma montanha, olha, aonde, irmã Miriam? Nas terras de Judá. Montanha é grande, né? Enorme. Ele conquistou e ganhou montanha ali nas terras de Judá. E ele, Caleb, este pai de Aquisa, ele também expulsou os filhos de Anak. Todo mundo tinha medo, né? Dos filhos de Anak. Homens gigantes, enormes, né? Que os outros, quando viram, aqueles homens, misericórdia, jamais a gente vai conseguir aquelas terras. Os homens que lá habitam é uma altura gigante, são homens valentes. Mas Caleb expulsou os filhos de Anak. Ele não tinha medo de gigantes. E quando você vê um exemplo, claro, como é importante o exemplo de pai e mãe. E aí, Aquisa, se meu pai guerreou e venceu, se meu pai conquistou, eu também quero mais. Se ele foi um conquistador de terras e confiou em Deus e Deus deu o que prometeu, e ele lutou e venceu, eu como filha também quero herdar uma boa terra. Eu também vou ter direito de uma boa terra. Glória a Deus. E agora chegou a hora de enfrentar Debir, Querir, Ati, Zefir, um lugarejo na terra ali e montanhosa. Caleb prometeu um presente ao herói que conseguisse tomar aquele vilarejo, aquela terra. Prometeu quem? Qual foi o presente que Caleb prometeu? Quem vencer, quem conseguir conquistar, eu vou dar a minha filha em casamento. Prometeu que daria sua filha àquele guerreiro que vencesse. E foi Otoniel que venceu, né? E ele teve o direito de casar com Aquisa. Otoniel, a Bíblia diz que o significado é leão de Deus. Que lindo, não é? Ele lutou e conquistou a cidade, a qual Caleb disse: quem conseguir conquistar Debir, Kiriat, Zefir, eu darei. E era, né, prego batido e ponta virada. Quem lutasse e conseguisse vencer, ele daria. E ele era sobrinho de Caleb, né? Otoniel. Agora eu pergunto, se você fosse a filha de Caleb, você obedeceria? De casar com um homem só porque venceu a guerra? Só porque conquistou a terra? Você casaria, corria, se escondia? Dizia: não, meu pai, eu nunca vi, estou vendo pela primeira vez, eu não vou obedecer. O que você faria nos dias atuais, né? Imagine, um pai oferecendo a filha para casar a quem conquistasse aquela terra que ele queria também conquistar. Então, o vencedor, o guerreiro, era aquele que seria seu genro, que casaria com a sua filha, né? Na época de Aquisa, era comum esses acordos, né? Era muito comum esses acordos que faziam os pais. Oferecer a filha em casamento, em troca de um acordo, era muito comum. Mas precisava também a filha ser obediente.
Porque se ela não obedecesse, ela podia fugir, se esconder, e não iria casar. Mas vemos que, além de uma mulher sábia, ela também era obediente. Ela obedeceu a seu pai. Mesmo sem, nunca namorar, sem nunca pensar em casar, mas ela obedeceu. A Áquisa, ela não teve direito de escolher o esposo. Ela obedeceu e casou. A Áquisa, quando casou, aí ela conhecia de terra. O pai era um conquistador, um guerreiro. Ela conhecia toda aquela região. E ela pensou consigo, mais ou menos assim, eu faço uma suposição, a gente lê a palavra. Obedecer, casar, eu obedeci. Mas meu pai tem tanta terra boa. Tanta terra que emana leite e mel. Aquela conquistada que Deus deu. Justamente esse pedaço montanhoso seco. Não. Eu conheço o meu pai. Marido, me dá aí o jumento, vamos lá. E ela foi junto com o marido, viu? Foi sozinha, não. Ela foi junto com o marido. E a palavra diz que ela desceu do jumento. Foi até onde estava seu pai reivindicar terras férteis. Aquela terra prometida de Deus que mandava leite e mel. Não a terra seca, não um pedaço seco, montanhoso, mas ela foi. 16, vamos ver, 19, o que é que diz? O 18, quando ela chegou, Caleb lhe disse, que é que tens? Quando ela desceu do jumento. E ela disse, dá-me uma bênção, meu pai. Pois me deste terra seca, isso não é bênção. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Meu pai, eu vim aqui com meu marido, eu obedeci o acordo, casei com ele, mas olha, esse pedaço que o Senhor me deu, que fez o acordo com ele, eu conheço de terra. E olha, é muito seca. Por isso que eu peguei o jumento com ele e vim aqui na sua casa. Porque eu sei que o Senhor é um pai bondoso. Que o Senhor pode me dar muito mais do que terra seca. Eu vim aqui pedir ao Senhor, que é o meu pai. Outro ela não ia, mas foi o pai dela. Glória a Deus. E ela falou para o esposo, não, essa terra é montanhosa, é seca. Vamos pedir uma herança melhor. Eu quero uma herança com fontes de água. E eu tenho certeza que o meu pai vai dar. Será que você, quando fala com Deus, tem certeza que Ele vai responder? Precisamos ter esta comunhão que Áquisa tinha com o pai. Ela pegou o jumento com o marido. Vamos lá na casa do meu pai. E vou pedir outra terra. Que essa é muito seca, não produz nada. E eu sei, tenho certeza que ele é um pai bondoso. E quando chega lá, ele vai me abençoar. E vai me dar uma terra que tem fontes, que tem água. Quando é que a gente vai cultivar a terra desse jeito? Que na época era muito comum a mulher, plantar, colher. Era o que eles viviam, da lavoura. E ela conhecia de terra. E ela disse, essa região eu conheço, eu passo aqui sempre. Eu sei que essa região é seca. Mas eu tenho um pai que é tão bom. Ele tem tanto para me dar.
que o que eu pedi, Ele vai dar. É assim que devemos chegar diante de Deus. Deus, eu sei que Tu tens fontes de cima, fontes de baixo. Bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Deus, Tu és a fonte da riqueza. O que você tem pedido a Ele? Ele é um Pai bondoso, amoroso. Esta relação de Áquisa com o Pai. De sair e dizer, não, meu marido, você nem sabe quem é o pai que eu tenho. Creio que o marido, né? É tanto que quando chegou lá, ela foi quem falou. E ele ficou ali só do lado com ela, né? Mas foi junto os dois. E lá ela reivindicou ao seu pai. Então, começamos a ter, né, um melhor relacionamento com Deus. Relacionamento este de você saber, ter certeza que quando você fala com Ele, Ele ouve e atende. E dá o melhor, o melhor. Diga para a sua companheira, Ele sempre nos dá o melhor. Fale para Ele, converse com Ele. Aleluia. O que é que você está precisando? Peça a Ele nesta manhã, o que você está precisando? Será que dá para você fazer uma retrospectiva do ano de 2025? Ah, que ano difícil. Aí você para e diz, eita, que ano abençoado. Aí de repente, meu Deus, eu chorei tanto. Mas eu também agradeci. Mas eu também recebi. Eita, Deus poderoso. E Ele me deu além. Eu pedi uma bicicleta, Ele me deu, foi uma moto. Eu pedi uma moto, Ele me deu um carro. Eu pedi uma casa de um quarto e uma sala, Ele me deu, foi com 2, 3 quartos. Esse Pai que você conhece, nosso Deus, Ele faz além, muito além daquilo que você precisa. Quando nós não tínhamos carro, e para nós era tão impossível, porque a gente não tinha nenhuma bicicleta. Como é que você vai ter um carro antes de uma bicicleta? Mas Deus é quem faz, né? Ele dá, sabe a hora de nos dar o presente, as fontes. Ele é quem abre, escancara as portas do céu. Glória a Deus, aleluia. E Ele dá, e Ele dá. E a promessa chegou. Um dia estavam passando um vale tão grande. Quase que não tinha nem comida para comer, mas Deus mandou, viu? Eu não morri de fome não, que eu estou aqui até muito gorda, né? Além do peso, é assim que Ele faz. Mas estávamos passando por um vale. E Ele nos provando e vendo se a gente confiava nele. E permitindo a gente passar pelo vale. E aí uma irmã veio de São Paulo, passou na nossa casa, fez uma oração. O apartamento era tão pequeno que quando chegamos de Palmeira em Maceió, eu tive que dividir no caminhão. A zeladora estava lá, quando eu subi que vi o tamanho do apartamento, eu disse, irmã, a senhora quer repartir esse imóvel comigo? Ela, é agora. A senhora tem sofá? Estou precisando, leve essa banda. E essas cadeiras, leve. E essa outra mesa, leve. Ela, e agora, irmão, eu digo, pega uma carroça e venha, porque onde é que eu vou botar esse imóvel lá em cima? E a gente já dividiu embaixo mesmo. Por aí foi que Deus começou a trabalhar em mim. Você vai ficar com pouca cadeira, com uma mesa, com um sofá. E a Mical vai nascer, vai ficar os 3, os 4 no mesmo quarto, né? 2 no berço e os 2 na cama bem prensados. E a sala vai ser 3 em 1. Era sofá, era mesa, era copa, era cozinha, era tudo. E quando eu arrumava, na mesma hora estava tudo desarrumado. Pense na bênção.
E Jesus disse, aqui você vai passar uns 3 anos aqui, só dando glória. E nessa prova, uma irmã veio de São Paulo, passou por lá e disse, pastor Jário, chamava de pastor, ele ainda não era pastor, não era diácono, e disse, vamos orar, Deus está me fazendo sentir fazer oração por vocês. O vale é grande, mas maior é a bênção. E ela fez uma oração. Quando ela terminou de fazer a oração, ele disse, creiam, foi ele que falou e me mostrou. Eu vi um Fusca branco com o nome Ó Glória e era de vocês. E vocês dirigindo. Pastor Jário, aguardem. Ele, um Fusca? Ela disse, e é branco. E atrás tem o nome Ó Glória. Irmãs, meses depois, e não é que o Fusca chegou? Branco. E o dono que vendeu não tirou o nome, estava Ó Glória. E a gente ficou lá com o nome até mudar de carro. Como é, irmãs, que você está num vale e Deus lhe promete um carro. Irmã, mas era um Fusca. Mas para nós era como se fosse uma Mercedes. Um W4. Qual é o carro mais caro? Diga aí, vá, Mercedes, o que mais? Vá. Um carro bem carão, bem caro mesmo. Para nós, hein? Ferrari, pronto, era uma Ferrari. Para nós era. Porque nós não tínhamos uma bicicleta. E Deus deu. E nós circulamos o estado todinho de Alagoas, boa parte de Pernambuco, Sergipe e Bahia. Dê glória. Até para Paulo Afonso a gente foi. E sabe as experiências que Deus nos deu? Quando o combustível estava pouco, como uma vez que a gente foi, meu esposo foi pregar na cidade. E lá a gente foi só com pouco combustível, não dava só para voltar o meio do caminho. E aí no meio do caminho, cadê, né? E foi secando, a gente vendo o ponteiro, e o pastor lá tinha esquecido de dar a bênção, dar ajuda, e a gente não tinha também, tudo na bênção. Na prova, e aí não podia ver uma ladeira que botava ponto morto. Eu disse, meu filho, está lembrado que disseram a gente que quando está sem combustível, é só botar no ponto morto que ele desembesta e corre bonito. Ele disse, e não é, vamos orar, para não faltar freio, né? Pois é, aí era... Quando o carro chegou na porta da casa pastoral de Feira Grande, fez assim, pá, 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 pá. Coitado, não tinha nem o cheiro mais de combustível. É assim que Deus faz. É por isso que hoje eu estou aqui contando o que Ele faz. Ele envia fontes de cima e fontes de baixo. É assim que Deus faz. Pegou o jumento. E aí, Aquisa, ela não era corretora de imóveis, ela não era vendedora de imóveis, de terras, de lotes, né, como a gente tem aqui, mas ela entendia de terra. Ela entendia o que era terra boa e terra seca. Ela entendia. Como é que está seu coração, a sua terra diante de Deus? As lágrimas têm molhado a sua terra? Como é que está a nossa comunhão com Ele? Ou estamos terra seca? Que é Deus abençoando e o coração endurecido e não agradece. E precisa vir gente de fora para dizer, abra a boca, dê glória. Diga que Ele é grande. Dê 20 glória. Porque você abre a boca e glorifica. A sua terra é fértil. Do seu coração jorra uma fonte de vida. A terra tem que estar como uma fonte. Ela diz, eu não quero terra seca. Eu quero uma terra que tenha fonte. Deus está dizendo nesta manhã, como está a sua terra, seu coração? Como é que está? Está com sede de mim? Está jorrando a minha presença? Ou tem parado de orar, de me buscar? Glória a Deus. Ela entendia de terra fértil.
Ela entendia de toda aquela região de Israel. E terra com fontes sempre foi em Israel de valor. Quando você vai em Israel, eita, lugar seco, né? Ali quando a gente vai pelo deserto, meu Deus, meu Deus. Mas tem algumas fontes e tem tâmaras, aonde tem aquelas fontes. É a fruta mais doce que eu já pude provar na minha vida, são as tâmaras. E elas são produzidas, né, nascem lá no deserto. Quando tem ali um pouquinho de fonte ali, aí na profundeza, né, elas são profundas, árvores que têm raiz profunda, e que saborosas são e doces são as tâmaras. É assim que Deus faz, em meio a um deserto. Aí ali tem tâmaras, tem uma sombra para você descansar. A vida cristã não é só deserto, tem as palmeiras, que ele diz, venha para as palmeiras agora. Eu tenho fonte no deserto. Agar, quando ela se virou, Deus, como pode tu fazer brotar uma fonte no deserto? Bebe tu e teu filho. Sou eu que faço jorrar fonte no deserto. Quem tem provado desta fonte? Quem tem provado? Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios 31:16, que a mulher sábia examina uma herdade e adquire-a. Ela examina primeiro e depois ela adquire. Desse jeito o Axa fez. Deixa eu ver qual foi a herança que ele me deu. É seca ou tem fonte? É seca. Não, meu marido. Não. Eu sei, eu planto, eu tenho colheita, eu sei o que é terra. E eu vou lá na casa dele pedir, eu quero uma que tenha fonte, que tenha água. Ela não se conformou com aquela herança, sabendo que seu pai podia lhe dar muito mais. Ele poderia lhe dar, né, como ele fez, com águas, herança, uma terra com fontes. E ele disse, minha filha, eu sou seu pai. O que é que você quer? O que você veio me pedir? Fale, vá, diga. Né? Então, lhe deu as fontes. Que é que tens? O que é que está acontecendo com você? Que você, uma hora dessa, chegou na minha casa, montado num jumento e o marido. Alguma coisa está acontecendo. O que tens? Ela disse, meu pai, eu sei o que Deus lhe deu. E o acordo que o senhor fez com meu marido? Não. Aí não, né? É uma terra muito seca. E eu só vim com ele porque eu sei o pai quem eu tenho. O Senhor é um pai bondoso. É um pai que não vai me negar dar outro pedaço de terra. Vá, me dê. Eu vim aqui na casa de meu pai. E às vezes, irmãos, nós ficamos achando que o nosso pai é mesquinho, que ele não vai dar aquilo que a gente precisa. Peça! Nesta manhã, o que é que você está precisando dele? Peça. Peça que ele dá. Não só bênçãos espirituais, como ele vai dar também materiais. E ele vai lhe dar tanto que você vai ter que repartir. E ele faz assim, viu? Ele manda com abundância. E aí depois ele diz, eu te dei, reparta, 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 reparta. É para você repartir. Não é para ficar mesquinho, não. Aí Deus tinha dado muitas terras, né? A Caleb venceu, conquistou as terras que mandava leite e mel. Josué também foi quando ficaram com as maiores, né? A maior parte das terras. Muita herança ali, aquelas terras. E ela, examinando, disse, meu pai, o senhor é tão abençoado
que eu quero agora que o Senhor me abençoe mais. Eu não quero terra seca, eu quero agora terras que tenha fontes. Glória a Deus, aleluia. Ela examina uma herdade e adquire-a. Debe, ela disse, não basta, é seca. Esse pedaço é muito seco. Eu quero é terra com fontes. Fale com Deus. O que você está precisando? Peça a Deus. Ele quer que você seja fiel. E o demais Ele fará. É impossível para alguém, para você, mas para Ele não. Peça. Abra a sua boca e nesta manhã diga, eu quero isto, eu estou precisando. E Ele vai dar, e você vai voltar aqui para agradecer. Mas, irmã, parece que é coisa grande, mas é grande mesmo que você tem que pedir. É fontes de água de cima e de baixo. E Ele dá. Glória a Deus. Ela foi em busca de solução de um problema da sua casa. Uma herança. E através daquela herança era que ia ser a manutenção da sua casa. E ela via que se fosse terra seca, plantava e não dava colheita. Trabalhava e não ia produzir nada. Ela disse, sabe, eu casei, eu tenho que ajudar meu esposo a fazer alguma coisa para que possamos ter uma vida mais equilibrada. Como meu pai me deu terra seca e não vai colher quase nada ou nada, então eu vou na casa dele, ele vai me dar uma melhor herança. Porque ela também estava preocupada de viver bem com a família. Como é que tem sido a nossa preocupação em nosso lar? Será que nós só estamos querendo receber? Meu marido, você tem que dar. Não, mas aí Deus está dizendo, você também tem que trabalhar. Tem que ajudar. Tem que orar. E aí, se prepare, porque é fonte de cima, fonte de baixo, fonte de cima, fonte de baixo. Aí você vai dizer, meu Deus, como é que eu faço? Reparta. Que a bênção será tão grande que você vai ter que repartir. Em meio às dificuldades, vá falar com o seu pai, que Ele dá. Ele tem tudo. Não se acomode, não. Áquisa, ela tinha sonhos. Ela tinha sonhos de ter um lar abençoado. Um lar que tivesse suprimento. Ela tinha sonhos e como quando casou não foi concretizado aquele sonho da sua herança, ela foi em busca diante de seu pai. Mas ela foi. Qual o sonho que você tem? Saiba que os sonhos de Deus são maiores que os seus. Vá em busca. Você sonha o quê? Ter casa? Ter filhos? Ter um marido? Ter um neto? Ter uma casa própria? Isso são bênçãos de fontes de baixo. Mas são bênçãos, né? E Ele abençoa com bênçãos de cima e de baixo. Diga para a sua companheira, eu vou te ajudar em oração. E você vai conseguir realizar os teus sonhos. Ela se levantou e foi. O que você tem feito? Tem ficado só assim, eu sonho, sabe? Eu tenho muitos sonhos assim, sabe? Mas não sei por que quando eu vou dormir, eu durmo tanto que ronco. Eu nem falo com o dono da bênção dos sonhos. Realmente, eu estou só sonhando, mas eu nunca falo com ele, eu não peço a ele. A Áquisa disse, eu vou me levantar, vai ficar desse jeito não. Terra seca, para me morrer de fome com meu marido, mas não vai ficar mesmo assim. Eu vou me levantar. Eu acho que ela era até nordestina, era. Eu acho que os irmãos lá do sul dizem, ela falou assim, falou.
ela era lá da roça. Eu vou me levantar e vou na casa de meu pai e vou falar com ele e ele vai me dar uma herança boa. Uma herança com fontes. Glória a Deus. Então, você tem sonhos? Peça que ele dá. Sonhos para a família, para você primeiramente. Eu tenho um sonho de ser usado por Deus. Ele faz isso. Eu era muito pequena quando Deus começou a me dar sonhos da sua obra. E eu não entendia. Ia para minha mãe e ela me falava alguma coisa. E Deus me dava sonhos, sonhos, sonhos. E eu me via pequena assim, como se eu tivesse maior e com a Bíblia assim e pregando. A minha mãe disse, comece a ler a Bíblia mais. Esse sonho é de Deus, minha filha. Comece a se dedicar mais, ore mais, leia mais a Bíblia. E sempre que puder, compre outras Bíblias, livros para edificação espiritual. E ore mais, viu? Se aproxime mais de Deus. E assim eu fiz, obedeci. E Deus tem me dado da sua graça. Preciso muito da ajuda dele. Eu sei que são fontes, 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 fontes que ele tem para dispensar para nós. Aleluia. Mas você tem que ir em busca dos seus sonhos. Faça a sua parte. Deus chama. Ele capacita, mas você não pode ficar parado. Ela se amontou no jumento e foi. Chegou na casa do pai, reivindicou. O pai ouviu, o que é que você quer? O que é que você tem que está aqui na minha porta uma hora dessa? Eu sou quem estou dizendo, viu? Mas aqui a Bíblia diz que ele disse, o que é que tens? Mais ou menos assim. O que é que você tem? Ela disse, o quê? Aquela herança, não gostei não. É muito seca a terra. Me dê outra, pelo amor de Deus. Me dê outra parte, outra terra que tenha fonte, meu pai. Eu sei que o senhor tem. O senhor conquistou muitas terras já. Essa é muito seca. Claro que meu marido ganhou, né? Casou comigo, né? Por isso que ele casou. Mas ele não está falando, não. Mas eu estou falando que eu tenho um sonho de prosperar, de ter minha lavoura, de ter a minha família abençoada, meus filhos, meu marido. Por isso que eu vim aqui. Ele disse, é agora. Você quer uma terra boa, é que tem a fonte. Minha filha, pronto, fechado o negócio. Vai ser terra de fonte de cima, fonte de baixo. Fonte de cima, fonte de baixo. Glória a Deus. Abençoou. Não só foi fonte de baixo, mas a bênção vinha dobrada. Fonte de cima e de baixo, fonte de cima e de baixo. Glória a Deus. Seu pai, Deus, ele pode mudar a sua história hoje. O pai de Axa falou, o que é que tens? Ela devia ter chegado, né, com um semblante de preocupação, para que o pai pudesse fazer essa pergunta. Porque quando nós estamos apreensivos, preocupados, agitados, nervosos, muda o nosso semblante. Não tem como não mudar. E ao pai perguntou, o que é que você tem? Que chegou aqui, o que é que você tem? Fale! E foi quando ela falou. Então, o pai de Axa falou com ela e lhe deu a bênção. Deus tem uma bênção para você ainda hoje. Um presente. Ela disse, me deste uma terra seca. E nesta manhã peça que Ele dá. Quais são os seus sonhos? Apresente a Ele. Não fique calado, não fique muda. Apresente. Quer um marido crente? Quer um marido abençoado? A senhora não sabe qual é a tribulação lá em casa. Mas Deus pode realizar os seus sonhos. De ter um marido crente vindo para a casa do Senhor. Dando glória a Deus e ser um obreiro. Quem crê? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus.
Eu conheci uma irmã há muitos anos atrás em uma das congregações de Maceió. Quando ela aceitou Jesus, ela ganhou a família toda para Jesus, de Maceió e de Recife. E aí, quando ela aceitou Jesus, como ela tinha um vício muito grande de cigarro, 3 carteiras, 4, ela fumava por dia. E aí Jesus salvou e logo ela foi liberta. Jesus batizou com o Espírito Santo. E ela foi liberta totalmente. Mas o marido não deixava ela ir para a igreja. Era uma tribulação. E um dia ela orando pela madrugada, ele estava de plantão. Aí ela sentiu uma fumaça de joelho no quarto. E ela sentiu um cheiro de nicotina, como se uma fumaça de um cigarro invadisse a casa dela e entrasse no quarto. Já era madrugada, ela, misericórdia, ela sentindo aquele cheiro assim, ela se levantou, aí quase que ela não enxergava nada, a fumaça enorme. Aí o inimigo dizia para ela, você tem que fumar. Olha o cheiro. E na mente dela vinha aquela confusão, fumou, não fumou? Ela, não, eu não fumei na mente dela, eu não fumei. Aí foi quando ela lembrou, né, que o sangue de Jesus é poderoso para expulsar Satanás. Aí ela clamou, sangue de Jesus. Quase que ela não estava enxergando nada. E aquela fumaça aí era só o cheiro da nicotina de cigarro. Aí ela clamou, sangue de Jesus tem poder. Quando ela gritou, aí um estrondo na cozinha. Aí tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ela dobrou os joelhos, amanheceu o dia com o joelho em terra. Continua orando e o marido impedindo ela ir para a igreja. E ela orando, pagando o preço, orando, jejuando. E lá na frente, aí ele dobrou o joelho e disse, eu não aguento mais. Eu vou para o trabalho, eu chego, eu não consigo mais dormir. Eu quero aceitar esse Jesus que você serve. E hoje, sabe o que é que ele é? Presbítero. Glória a Deus. Um homem tão bravo, tão valente, que não deixava de jeito nenhum ela ir para a igreja. Mas Deus faz. Deus realiza sonhos. Ele faz além do que você imagina, porque Ele é poderoso. Glória a Deus. Peça a esse Pai que Ele dá terra boa, Ele dá herança boa. Filha, vou te dar fontes de cima e de baixo. O que é que você quer? O que é que você tem? O que é que você está precisando? Deus, nesta manhã, está dizendo, peça. Peça que eu dou. Peça que eu dou. Peça que eu dou. E eu dou só do bom. Eu dou o que é melhor. Eu dou a fonte que não para de jorrar. Glória a Deus. Uma herança de terra. Eu vou dar a você, minha filha. Uma herança que não para de jorrar. É fontes. De cima e de baixo. Você não vai parar de ter colheita, viu? A sua bênção não vai ficar só aí. Vai ser sempre. É fonte que jorra. Deus está te dizendo nesta manhã, minha bênção é completa. É de cima e de baixo. É espiritual e material. Se prepare, que a bênção está chegando. Pode ser até ainda este ano, mas que vai chegar, vai. Peça ao dono do ouro e da prata. Fiquem de pé para adorar o Senhor. E dizer que Ele é grande. Esse Pai que nós servimos tem fontes de cima e fontes de baixo. Peça que Ele dá. Vamos lá? Louvar o Senhor. Vamos lá, irmã. Vamos dizer que Ele é grande, que Ele ouve. Que a voz dEle treme céu e terra. Que a voz dEle é poderosa. Glória a Deus. E você que está aí junto a nós, louve e diga que Ele é poderoso.
Faz surgir o universo. Ele vai enviar tua fontes. voz, Senhor. Fonte de cima e de baixo. És cheia de majestade. Glória a Deus.